Mudança na restituição do imposto de renda para o ano que vem. Mas não é uma mudança tão substancial, mas é uma mudança muito interessante para os professores. Atenção, professores, eu estou aqui com o auditor fiscal, Emerson Boritza, que vai explicar que mudança foi essa e a quem beneficia. Qual é essa mudança que foi sancionada nesta quinta-feira pelo presidente Michel Temer, Boritza? Então, a mudança ela diz respeito à prioridade na restituição do imposto de renda. Até agora, a única prioridade que tinha, até por conta do Estatuto do Idoso, era os idosos, as pessoas acima de 60 anos, tinham prioridade de receber a restituição do imposto de renda. Com a sanção da nova lei pelo presidente Michel Temer, na sequência, ou seja, primeiro os idosos, na sequência os professores passam a ter prioridade no recebimento da restituição. Vale ressaltar que, para ter essa prioridade na fila do recebimento da restituição, a declaração precisa ser entregue no prazo certo e sem erro, ou seja, não pode ter nenhuma inconsistência. Porque sempre quando houver inconsistência na entrega da declaração, ela entra por uma fila, nós chamamos de malha fina, e a Receita Federal vai esperar ou que você faça a retificação ou que saia uma auditoria para verificar as inconsistências. Então, é importante os professores ficarem atentos, preencher a declaração de maneira adequada, para que entre nessa fila de prioridade aí, e nós sabemos que a restituição acaba sendo uma espécie de renda extra aí para todos os profissionais. Agora, uma restituição que tem essas prioridades, a pessoa, em média, ele tem uma antecipação assim muito grande em termos de prazo, Boritza? Veja bem, quando você faz a entrega da declaração, os idosos têm prioridade. Fora isso, o que a Receita Federal normalmente elenca como prioridade é determinação técnica dela. Não tinha nenhuma lei que dá respaldo aos contribuintes de modo geral. Basicamente, são valores mais baixos, são declarações sem inconsistências e a fila de entrega. Então, se a gente entrega a declaração logo no início do período de entrega, a gente tem prioridade. Com esta nova regra, o que acontece? Vamos imaginar que o professor deixa para entregar a declaração dele ali no final do mês de abril, normalmente é o último dia útil do mês de abril que encerra o prazo para a entrega da declaração. Vamos imaginar que o professor deixou para fazer essa entrega exatamente no último dia do período permitido pela Receita Federal. Atualmente, a regra, provavelmente ele iria receber agora no lote de outubro, no lote de novembro de restituição. Com a nova regra, isso muda. Independente do professor ter entregue ou não essa declaração no último dia, ele entra na fila de prioridade prevista pela lei. Ou seja, a Receita Federal é obrigada a colocar ele primeiro de que outros contribuintes normais. Vamos fazer uma comparação. Eu, Emerson, entreguei a minha no dia primeiro dia que abriu o sistema, eu entreguei minha declaração. Eu, Emerson, professor, fui lá e entreguei no último dia. Atualmente, provavelmente, o Emerson normal receberia primeiro do que o Emerson professor. Com a nova regra, não. O professor, mesmo entregando no final, no último dia, ele receberá primeiro. Só não vai receber primeiro do que os idosos, mas receberá primeiro, isso é uma boa vantagem.